Peço que os irmãos abram sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo de número 4. Assentado como estamos. Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 4. Nos diz a palavra de Deus: antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra poderosa, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Até aqui a palavra de Deus. Queridos, antes de nós entrarmos no texto propriamente dito, eu acredito que seja necessário que nós façamos algumas observações a respeito dessa carta, para que nós possamos esclarecer melhor as nossas mentes, para que nós possamos nos lembrar do propósito dessa carta. Uma das primeiras observações que nós podemos nos referir é a respeito da autoria da carta aos Hebreus. Como os irmãos percebem, se nós observarmos a maioria das cartas do Novo Testamento, nós vamos observar que em quase todas elas, à exceção das cartas de João, nós vamos ter uma introdução em que o autor ele se apresenta. Ele sauda os irmãos e ele deseja bênçãos àqueles irmãos. Então, diferentemente da maioria das cartas, nós desconhecemos a autoria de Hebreus. O autor não fez questão de se identificar e o que restam são teorias a respeito de quem teria escrito essa carta. Essas teorias, no final das contas, não alteram o papel e nem a autoridade da Escritura para nós. Se os irmãos desejarem, existem diversos livros em que os autores traçam as linhas para imaginar quem seria o autor. Nós teremos até algumas características desse autor. Ele era um homem, isso nós sabemos por causa de um verbo que ele usa lá no final do livro, que não poderia se referir a uma mulher. Nós sabemos também que ele era versado no Antigo Testamento grego, porque todas as citações que são feitas, e essa é uma carta em que o autor usa muito o Antigo Testamento para embasar os seus argumentos. Então nós sabemos que ele era uma pessoa que entendia do grego, e segundo alguns autores, esse grego de Hebreus é o melhor grego escrito do Novo Testamento. Mas, no final das contas, não passam de teorias. E a maioria das pessoas que eu li, eles gostam de seguir o ditado de um dos pais da igreja chamado Orígenes, que ele disse: quem é o autor da carta aos Hebreus? Só Deus sabe. Mas, irmãos, pouco importa a autoria desta carta, mas o seu conteúdo é de grande valia. Como nós falamos também, não existe a tradicional introdução. O autor dispensa comentários, o autor dispensa apresentações, ele não faz como Paulo, ele não faz como Tiago. Ele já entra no assunto
a que ele queria conversar com aqueles irmãos. Ele não faz questão de que o seu título valesse alguma coisa, mas de que as suas expressões, de fato, elas tivessem vigor e fluíssem aquilo que ele desejava aos irmãos. Outra característica ausente desta carta diz respeito ao seu local e à sua data. Quanto ao local, nós nem sabemos de onde a carta foi enviada, nem nós sabemos aonde a carta foi recebida. E a data também é desconhecida. Existem algumas teorias, e a mais aceita é de que ela foi escrita antes do ano 70. Isso se dá porque o autor faz diversas referências às figuras do Antigo Testamento, inclusive ao templo e às coisas que Israel conhecia bem. Então, supõe-se que a carta foi escrita antes do ano 70. E nós vemos que, mesmo antes do ano 70, já havia perseguições contra a igreja. Já havia perseguição contra os cristãos. Nós vamos ver que Jerusalém foi destruído no ano 70, né? Foi sitiado, o templo foi derrubado. Mas antes disso, se os irmãos lerem o livro de Atos dos Apóstolos, observarão que a igreja passou a enfrentar, muito antes disso, perseguições. Nós não sabemos também a quem ele estava dirigindo essa carta, exceto que eles eram irmãos judeus convertidos ao cristianismo. Nós não sabemos onde eles estavam. Geralmente, quando nós vamos ver a carta aos Gálatas, Paulo está dizendo aos irmãos que estão na Galácia, aos irmãos que estão em tal lugar, às igrejas que estão na Ásia. Mas aqui nós não temos. Nós só sabemos que eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Isso se dá por causa da argumentação do autor, como eu já falei. Ele usa diversas figuras que são conhecidas daqueles irmãos. E como eu falei, devido ao fato desses irmãos serem judeus convertidos ao cristianismo, e os irmãos sabem que a religião que era predominante naquele antigo Oriente Próximo, ali na região de Jerusalém, era o judaísmo. E largar o judaísmo pelo cristianismo era uma afronta para aquelas pessoas que não receberam a Cristo. Então, o autor escreve essa carta visando um propósito. O autor visa informar aquelas pessoas que estavam já em perseguição, porque lá na frente da carta aos Hebreus, ele vai falar que aqueles irmãos estavam suportando sofrimento, ainda que o sangue não houvesse sido derramado. Mas ele deseja orientar aqueles irmãos que voltar às velhas práticas do judaísmo era retroceder. Ele queria que aqueles irmãos entendessem que, não obstante a perseguição estivesse os afligindo, voltar ao judaísmo era retroceder. Largar a Cristo era dar um passo atrás. Deixar o Senhor em prol de um descanso em razão das perseguições não era uma boa ideia. E nós vamos perceber que essa é toda a argumentação do autor durante toda a carta. Nós vamos ver que, para provar que aqueles irmãos estariam enganados em voltar ao judaísmo, que o autor, ele mostra a superioridade de Cristo em relação às coisas que eles conheciam. O autor vai apresentar, já nos primeiros capítulos, capítulo 1, capítulo 2, a superioridade de Jesus, primeiro em relação aos profetas, nós vamos ver daqui a pouco, depois em relação aos anjos, depois em relação a Moisés, depois em relação aos sacerdotes. Todas as figuras que aqueles irmãos conheciam,
o autor faz questão de mostrar que elas representavam apenas sombra daquilo que Cristo representava e que Cristo sobrepujava em muito aquilo que os irmãos conheciam. Então, o tema da carta é que Cristo é supremo e é superior a todas as figuras conhecidas nos céus e na terra. E para iniciar o seu argumento, o autor vai dizer que antigamente Deus falou. Algumas versões dos irmãos vai dizer, havendo Deus outrora falado. Essa é uma verdade que o autor não fez questão de explicar muito, mas ele somente disse que Deus falou. E essa é uma verdade que Deus, Ele fala. E porque Deus fala, nós podemos conhecê-lo. Porque Deus se revela, é que nós podemos nos achegar a Ele. Não haveria sucesso nas diversas tentativas de nós conhecermos a Deus, se não fosse desejo do Senhor se revelar para nós. Então o autor parte desse primeiro pressuposto inicial de que Deus fala. E porque Ele fala, nós o conhecemos. O autor dos Salmos, Salmo de número 53, diz que o tolo afirma que Deus não existe. Mas Deus prova que existe, porque Ele fala. Deus se manifesta. Hoje nós temos a Escritura. Nós podemos dizer que nós temos a voz de Deus. Quem usa a Escritura de maneira legítima está falando aquilo que Deus falou. A Bíblia é, em última instância, a voz de Deus. É onde nós podemos encontrar aquilo que Deus deseja para nós. Onde nós encontramos suas ordens, suas promessas. Onde nós encontramos as expectativas concernentes ao presente e ao futuro. É onde nós encontramos a nossa esperança. Só que essa revelação de Deus, ela foi feita de uma maneira progressiva. De um jeito que nós conhecemos a Deus melhor do que todos os nossos irmãos que passaram no Antigo Testamento. Isso é um fato notório. Mas nós podemos dizer assim, mas a Bíblia nos diz que Moisés subiu ao monte, e Moisés conversou com Deus, que Deus falava com ele face a face. Mas eu digo, com base na Escritura, que nós conhecemos a Deus melhor do que Moisés conhecia, porque o que Moisés teve foi uma revelação parcial daquilo que nós temos completa. E isso é justamente a argumentação do autor nos 2 primeiros versículos, que nos diz assim, que Deus se revelou através dos profetas, mas nos últimos dias Ele se revelou através do Filho. Então nós poderíamos dizer, em primeiro lugar, que Deus se revelou de forma progressiva através dos profetas. A Bíblia nos diz, antigamente Deus falou. E quando nós vamos ver Deus falando, nós vemos que Deus falou desde o início da Escritura. No princípio, quando Deus criou, Ele disse, haja. Foi a primeira manifestação que nós conhecemos da voz de Deus. Ele falou a coisas que não existiam, de modo que elas vieram a existir. Então Deus fala desde o passado. E quando o autor fala de passado,
ele está falando de todo o Antigo Testamento, que era de conhecimento daqueles irmãos. E outro destaque é que Deus não só falou, mas ele falou muitas vezes e de muitas maneiras. Se nós abrirmos o Antigo Testamento, veremos em todas as suas páginas que o Senhor se revelou de diversas formas. O Senhor falava por visões, o Senhor falava por sonhos, o Senhor falava através dos profetas, o Senhor falava através de figuras. Ele assumiu figura humana. Quem não lembra que Jacó lutou com o Senhor em figura humana? Então, Deus, durante todo o Antigo Testamento, estava falando, se utilizando de diversos canais, se utilizando de diversas formas, mostrando àquele povo escolhido que ele havia separado, que eles tinham um Deus que era superior a todos os deuses. Ele respondeu à oração de Elias com fogo. O autor diz que ele falou aos pais, justamente para se referir que aqueles judeus tiveram conhecimento da verdade, porque Deus se revelou aos seus antepassados. Deus foi que escolheu se revelar àquele povo. Foi Deus que decidiu revelar-se àqueles irmãos antigos. E por último, ele diz que Deus nos falou pelos profetas. Quando ele mostra o termo profetas aqui, ele está sendo restritivo, porque os profetas foram quem registraram as Escrituras, mas Deus falou de muitas maneiras. Mas o autor aponta que, apesar de Deus ter falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, se utilizado de diversos meios, ainda faltava alguma coisa. Essa revelação, ela tinha sido, por mais bela que fosse, incompleta. Ela necessitava que Cristo viesse e fosse a última voz de Deus para a humanidade. E é esse contraste justamente que o autor nos apresenta no versículo de número 2. E ele nos diz assim: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho. E a expressão, irmãos, nos últimos dias, quer dizer que quando Cristo desce ao mundo e morre por nós, ele está inaugurando uma nova era. E todo esse período que nós conhecemos desde Cristo até a sua segunda vinda, nós chamamos de últimos dias. Ainda que esses últimos dias terão dias finais, dias de encerramento, nós já podemos viver um pouco desses últimos dias. Nós já vivemos na esperança daquele último dia em que Cristo consumará a sua obra. Mas nos últimos dias que nós vivemos, o Senhor nos falou pelo Filho. Já foi inaugurada a nova era, em que os cristãos agora são um sacerdócio real. E nós já podemos viver em partes aquilo que nós viveremos com o Senhor nos novos céus e nova terra. Por Cristo ter inaugurado os últimos dias, a nós já é dado conhecer algumas coisas que, por mais sensíveis que elas sejam, elas trazem para nós um pedacinho daquilo que nós viveremos no futuro. A Bíblia nos diz que os profetas ansiavam ver o dia de Cristo, assim como nós também ansiamos a nova terra e o novo céu. Nós temos essa expectativa de que o Senhor retorne para buscar a sua igreja. E nesses últimos dias, nós podemos provar aquilo que nós provaremos com Cristo. Quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor, isso é um pequeno símbolo daquilo que nós faremos eternamente. Quando nós ceamos entre os irmãos.
mas a Bíblia nos mostra que nós cearemos com o Senhor. A Bíblia nos mostra que nós estaremos com Ele. E, portanto, por causa desses últimos dias, em nós é criada uma esperança de que dias finais trarão para nós aquilo que nós vemos por sombras. Nós não podemos imaginar o que nos espera. Assim como aqueles profetas que profetizavam não conseguiam imaginar em sua completude o que eles estavam dizendo. O céu também passa em muito aquilo que nós imaginamos. E contrariando a revelação que Deus fez de si mesmo no Antigo Testamento, através de muitas figuras, nós vemos que Ele se revela agora uma única vez. Cessou-se os modos de Deus se manifestar de diversas maneiras e Ele agora opta por se manifestar através de um meio só. E aqui nós temos um contraste. Nós temos uma amostra de que, ainda que tudo aquilo que tenha sido vivido pelos nossos irmãos antigos foi muito glorioso, foi muito bonito, aquilo que Deus revela pela última vez é muito melhor. É muito maior, é muito mais exuberante, é final, é completo, de forma que nada que nós possamos conhecer supera essa revelação de Deus pela última vez. E quando o autor diz que ele se revela, ele diz, falou a nós. Aqueles irmãos eram os irmãos possivelmente de segunda geração, eles não tinham visto Cristo, assim como o autor possivelmente não tinha visto. Mas ele está dizendo, assim como Deus falou com os nossos antepassados, Ele fala conosco nesses últimos dias. E assim é justamente conosco. O Deus que falou durante toda a Escritura, quando nós abrimos a Escritura, Ele fala conosco. Quando nós decidimos ouvir a voz de Deus na Escritura, Ele fala conosco. Só que agora nós temos uma revelação completa. Nós temos aquilo que Deus desejava nos falar. É tanto que Paulo vai dizer que se for pregado outro evangelho, além daquele que ele pregou, que seja anátema. E de todos os contrastes, de todas as diferenças que o autor aponta, aqui nós temos a principal diferença. Nós vemos homens poderosos em todo o Antigo Testamento, homens de fé, que o autor aos Hebreus vai se referir a eles lá no capítulo 11. Homens que o autor diz que o mundo não era digno. Foi através desses homens, embora fracos, que Deus havia se revelado. Profetas, reis, sacerdotes. Mas agora, o autor diz que Deus falou pelo Filho. É como se toda a revelação de Deus, ela fosse por sombras em todo o Antigo Testamento, daquilo que estava por vir. Quando nós contemplamos os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para Cristo. Quando nós olhamos o reinado de Davi, ele apontava para Cristo. Quando nós olhamos para a figura de Melquisedeque, ele apontava para Cristo. Então todas as figuras, todos os usos, todas as revelações que Deus fez de si próprio, elas eram como sombras na expectativa de uma revelação final. Não é que Deus não queria se revelar, mas era que Deus estava esperando o momento oportuno de mostrar-se a si próprio no Filho. É próprio de Jesus que ele diz, quem vê a mim, vê o Pai. E nós vamos ver mais à frente que o autor
aos Hebreus, ele dá destaque à figura de Cristo em semelhança com o Pai. Ele vai dizer mais à frente que ele é a exata expressão do ser de Deus. Então, Cristo sobrepuja, Cristo é em muito superior a tudo o que Deus havia feito no Antigo Testamento. Se Deus desceu no monte e pareceu glorioso, mais glorioso é Cristo descer e pisar a terra. Se Deus algumas vezes em figuras falava com as pessoas, mais glorioso ainda é Cristo descer e comungar com pecadores. Mais glorioso ainda é o Filho encarnado, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, caminhar conosco. Mais glorioso ainda é Ele revelar a Deus de forma final. De forma que, depois de Cristo, nós não podemos conhecer mais nada a respeito de Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Quem olha para Cristo contempla o Senhor. Quem olha para Cristo chega-se a Deus. E diga-se de passagem, esse é o único meio de se chegar a Deus. As figuras que nós vemos, elas até traziam um pouco de Deus. Mas Cristo, o Filho encarnado, traz Deus em sua completude. Por isso que a Bíblia diz que ele se chamaria Emanuel, Deus conosco. Não mais aquele Deus somente imanente, que está além, que está aquém, que está fora, mas o Deus que está dentro, o Deus que sofre os sofrimentos que nós sofremos, o Deus que vive aquilo que nós vivemos, o Deus que pisa no chão que nós pisamos, o Deus que ceou a ceia que nós ceamos. O Filho revelado é muito superior a tudo aquilo que aqueles irmãos conheciam. Essa é a primeira argumentação do autor. Então, voltar ao judaísmo era algo que o autor equipara a um retrocesso, porque eles agora tinham a revelação completa de Deus. Eles agora tinham no Filho aquilo que Deus desejava falar de forma completa. Nada mais poderia ser acrescentado. E para mostrar a força do seu argumento de que essa revelação é superior, o autor vai apontar mais alguns pontos em relação a Cristo, ao Filho, que embora nós não vemos ainda o nome Cristo ou Filho, depois ele vai mostrar que ele estava falando de Cristo, que ele estava falando do Senhor. Então o autor continua dizendo: mas nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Se nós vemos um Cristo superior aos profetas, agora ele vai mostrar a superioridade de Cristo em relação a outras coisas. Mas no final desse texto que nós lemos, no versículo número 4, ele vai mostrar como uma introdução que Cristo é superior também aos anjos. E depois ele vai argumentar por que ele é superior aos anjos. Então, se nós olharmos o capítulo 1, todos os seus versículos, e o capítulo 2, os primeiros versículos, o autor está fazendo uma só argumentação. Para nós o tempo não é hábil, por isso nós escolhemos fazer somente uma introdução da introdução do autor. Mas depois ele vai continuar a sua linha de argumentação mostrando a superioridade de Cristo. E é por isso que nós dizemos que o Filho
em tudo é superior. Depois de destacar que Cristo era superior aos profetas e às figuras do Antigo Testamento, o autor introduz mais 7 observações a respeito da grandeza do Filho. E a primeira coisa que o autor observa é que o Filho é herdeiro de todas as coisas. Tudo aquilo que pertence ao Pai pertence ao Filho. E aqui nós não estamos falando de tempo, não nos cabe entrar no tempo, porque se nós vermos o Cristo eterno, pré-encarnado, o Verbo de Deus que disse haja, Cristo já era herdeiro de todas as coisas. Mas nós estamos nos referindo ao Deus homem, que desceu, que encarnou-se, e que por ter pago o preço que devia ter pago por nós, ele foi tornado, ainda que já fosse, e foge da nossa razão, o fato dele já ser herdeiro eternamente, mas que Deus agora o torna herdeiro novamente. Porque Cristo foi sacrifício por nós. Depois de cumprir a sua missão, é como se Deus dissesse: agora está aí a sua herança. E aqui eu me remeto ao autor Isaías, quando ele diz: ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. Parece que Cristo vem comprar, como a Bíblia nos diz, que ele nos comprou com um alto preço. Essa promessa também ela pode nos remeter ao Salmo 2, em que Deus diz: peça e eu te darei as nações por herança. Cristo é herdeiro de todas as coisas. O sacrifício de Cristo mostra que ele herdou todas as coisas do Pai. Então, em primeiro lugar, nós temos que o Filho é herdeiro. Mas o autor continua: ele é herdeiro de todas as coisas, e a Bíblia nos diz, pelo qual fez também o universo. Se Cristo é superior aos profetas e é herdeiro, Cristo também é o agente da criação. De modo que a Bíblia nos diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, quando Deus disse: haja luz, pela sua palavra pré-encarnada, Cristo era o agente dessa criação. É como se, após Deus ordenar, Cristo fosse o executor, tendo em vista que ele era a palavra. Quando nós olhamos João dizendo: no princípio era o verbo, ou a palavra, ou o logos. Então, quando Deus diz: haja luz, ele está agindo na criação através de Cristo. Então, Cristo é responsável, ele é coautor da criação junto com o Pai. E talvez por isso nós vemos a figura de um herdeiro, e não um herdeiro passivo como nós vemos hoje, mas um herdeiro ativo, que estava trabalhando com seu Pai, tornado herdeiro de todas as coisas. Aquele que criou o mundo. Isso traz uma verdade: se Cristo estava na criação, ele é antes da criação. Então nós vemos que Cristo é eterno. E a segunda verdade é que o universo não foi causado por eventos sucessíveis. Não é apenas um acaso, mas Deus, através da sua palavra, que era Cristo, estava ordenando todas as coisas a assumirem o seu lugar. E se elas estão onde estão, é porque o Filho, junto com o Pai, as colocou lá. Uma terceira figura que o autor nos apresenta, ele diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a exata expressão do seu ser. E quando eu estava lendo essa parte, eu me lembrei de Moisés.
Quando Moisés fica lá 40 dias no monte e desce, a Bíblia nos diz que o seu rosto estava brilhando. E as pessoas, a Bíblia nos diz que elas tiveram medo de Moisés. E tudo que Moisés trazia consigo era apenas um reflexo mínimo daquilo que Deus é. Mas a Bíblia nos informa que Cristo é o resplendor da glória de Deus. É como se Ele transmitisse todo o brilho que Deus tem. É como se Ele encarnasse agora e mostrasse à humanidade tudo aquilo que Deus é. Nós podemos ver o sol, e o sol irradia muitas coisas. Mas ainda a figura não é semelhante, porque Cristo mostra Deus de uma forma que ninguém mostrou. Nem as pré-encarnações que nós vemos, nem as figuras que Deus usou, nem o Senhor falando a Moisés numa sarça. Nunca o resplendor da glória de Deus foi visto em ninguém. E se as pessoas temeram olhar para Moisés, elas deveriam temer muito mais em olhar para Cristo, porque Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é Deus olhando para nós e brilhando numa imensidão. E Deus mesmo disse: ninguém pode me ver e continuar vivo, mas em Jesus Ele diz: você me vê e eu te dou vida. Em mim você vê a Deus e mesmo assim você não morre, porque eu vim para que vocês tenham vida. Mais uma figura, Ele diz que Ele é a exata expressão. Além de ser Deus em sua totalidade, Ele não diverge de Deus em nenhum ponto. Ele é a exata expressão do ser de Deus. E aqui nós remetemos a uma figura como de um carimbo, ou de uma marca, de um molde, que faz uma peça, que faz uma moeda, que aquela característica que tem no molde, quando ela é imprimida, quando ela é impressa, quando ela é prensada numa moeda, no papel, nós vemos a figura igual. E é mais ou menos isso que o autor está dizendo. É como se Cristo fosse algo que estampa o rosto de Deus, o rosto nunca visto de Deus. Quando nós olhamos para Cristo, nós podemos vê-lo. Quem vê a mim, vê o Pai. Tomé disse: mostra-nos o Pai. Se estou há tantos dias com vocês e vocês nos dizem: mostra-nos o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Então Cristo é Deus em sua totalidade, sem colocar nem retirar. Quarto ponto: se Cristo é o Criador, Ele é também o sustentador do universo. De forma que todas as coisas, nos céus, na terra, estão sobre o controle de Cristo. E aqui nós nos desfazemos da figura científica de um relojoeiro que somente deu a corda no relógio e deixou ele funcionar ao seu próprio prazer. Não. Cristo está sustentando o universo pela palavra poderosa. Cristo está cuidando de todas as coisas nos mínimos detalhes, a ponto de dizer que Ele cuida das aves do céu. Isso, numa linguagem teológica, nós chamamos de providência. Nada foge do controle de Cristo. É o governante poder de Deus que supervisiona a sua criação e realiza os seus planos. Então não existe nada, irmãos, que esteja fora da vontade soberana de Cristo. Não existe catástrofes, não existe detalhes ínfimos, não existem coisas grandiosas em que Cristo não esteja controlando. É Ele que mantém, é a figura de um mantenedor que vai lá na indústria e sempre está atento à máquina que Ele criou. Ele não deixa a máquina funcionar sozinha, Ele não abandona. Nós vemos de fato o mundo
em ruínas. Mas isso não foge do controle daquele que sustenta. Ele sustenta o universo pela sua palavra. A mesma palavra que criou é a palavra que sustenta, de forma que o caos nunca tomará conta do mundo por completo. Antes, isso nos dá uma garantia de que nós seremos restaurados, de que esse universo que ora geme, que ora clama, essa natureza que sofre, há de ser restaurada quando Cristo voltar. E outra garantia que nós temos é de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na providência divina, nada foge do controle de Deus. Nenhuma situação que nós vivemos, que nós experimentamos, que nós padecemos, elas fogem do controle de Deus. Antes, é a sua providência soberana se responsabilizando por tratar conosco em todos os detalhes. O quinto ponto que o autor apresenta é que Cristo é o sacerdote perfeito. E ele diz que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Os irmãos lembram-se de que no Antigo Testamento Deus instituiu os sacerdotes, os sacrifícios, os modos que esses sacrifícios deveriam ser feitos. Isso permeou todo o Antigo Testamento. Mais para frente, no capítulo de número 10, 11, o autor vai argumentar que todos esses sacrifícios também eram sombras. Todos esses sacrifícios, eles eram imperfeitos. Por quê? Porque eles eram necessários serem repetidos dia após dia. E em Cristo, nós temos a figura de que Ele fez de fato a purificação dos pecados. Porque o autor vai dizer mais à frente que o sangue de bodes e de touros não pode apagar pecados, não pode purificar pecados. Mas Cristo, tendo entrado uma única vez, ofereceu um sacrifício perfeito, porque Ele era perfeito. De forma que, se todos aqueles sacrifícios fossem colocados de uma vez só, se todos os animais do mundo fossem sacrificados de uma vez só, o sacrifício de Cristo, uma vez somente, sobrepujava todos eles. O fato de Cristo ter derramado seu sangue na cruz é mais poderoso e é suficiente para purificar os pecados de todo mundo. E a figura interessante é que ele, diferentemente dos sacerdotes, que antes faziam sacrifício por si mesmo, pois eram pecadores, ele não ofereceu nada por si, porque ele era perfeito. Mas ele ofereceu a si mesmo por nós. Um único sacrifício, oferecido, agradável a Deus. Por último, não existe outro sacrifício. Não existe mais Cristo morrer por ninguém, Ele já morreu. Ele já fez a purificação dos pecados de forma que não há outra coisa que necessite ser feita, a não ser olhar para aquele Cristo crucificado e ressurreto, que purificou os nossos pecados. Não há meios, não há formas, não há fórmulas de obtermos a purificação dos pecados, senão olhando para Cristo. Depois de ter feito a purificação dos pecados, sexto ponto, assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui nós temos dois símbolos, tanto um símbolo de honra, de se assentar-se à direita, que era extremamente conhecido, como o símbolo de uma pessoa que está descansando.
Diferente dos sacerdotes que todos os dias se levantavam, iam à tenda, sacrificavam todos os dias. Cristo sacrifica uma vez só e se assenta ao lado do Pai, recebendo honra e mostrando que o seu trabalho estava concluído, que não havia necessidade dele se levantar outra vez, a não ser para interceder pelos seus. Sacrificialmente, o trabalho estava concluído. Ele se assenta à direita de Deus e agora espera o grande dia em que todos se prostrarão diante dele e confessarão o seu nome. O trabalho foi concluído. E por último, e aqui é somente uma introdução daquilo que nós veremos dos versículos 4 ao versículo de número 14, que o autor mostra que o Filho é superior também aos anjos. Ele herdou um nome mais excelente do que eles. E aqui basta a gente trazer algumas figuras dos anjos. Os anjos eram servos, o Filho é herdeiro. Os anjos eram seres criados, o Filho era criador. Então, mesmo sendo tomados em alta conta, nós vemos que os anjos foram criados pelo próprio Cristo. E por isso, a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Não vou me alongar nesse ponto porque depois nós trataremos. O autor vai tratar da superioridade de Cristo em relação aos anjos. Então, irmãos, nesses 4 primeiros versículos da Epístola aos Hebreus, nós vemos que a revelação que Deus fez de si através do Filho é muito superior a que ele havia feito antes do Filho. E aqui nós temos algumas aplicações, e a primeira dessa é que nós não podemos dividir essa revelação como se ela fosse duas. Não. Nós estamos falando de uma única revelação que se deu de maneira progressiva e que tem a sua consumação no Filho. Então, Antigo e Novo Testamento não são mutuamente excludentes. Somente que o Novo Testamento é aquilo que o Antigo Testamento aguardava. O Antigo Testamento aguardava o cumprimento feito no Filho. A segunda coisa que nós podemos aprender, e aqui eu queria usar uma analogia, é como se Deus estivesse no Antigo Testamento, nos falando através de cartas. Mas agora no Filho, Ele fala conosco face a face. Os mais antigos sabem o que é namorar através de cartas. Isso aconteceu com meu sogro e minha sogra. Meu sogro foi a São Paulo e eles namoravam, e na época eles trocavam cartas, saudades, mas nada se compara a ver a pessoa que nós amamos face a face. Então é como se Deus estivesse distribuindo suas cartas, mas agora no Filho, Deus aparece presencialmente e diz: eu estou aqui, eu sou Deus, eu me relaciono com você. O autor também mostra alguns ofícios de Cristo, como profeta, sacerdote e rei. Profeta excelente, o rei mais sublime e o sacerdote perfeito. Então, diante de toda essa grandeza, será que vale a pena para aqueles irmãos voltarem às velhas práticas do judaísmo, observando a pequenez dessas figuras do Antigo Testamento comparadas ao Filho? Será que vale a pena abandonar Cristo por causa da perseguição? E isso é que vale para nós também. Abandonar a Cristo, irmãos, é um retrocesso. Abandonar a Cristo é voltar de algo muito superior. Ainda que nós estejamos sofrendo como aqueles irmãos estavam, ainda que nós perdamos algumas coisas, como aqueles irmãos perderam, Cristo é muito melhor. Estar com Cristo é muito melhor. Provar de Cristo é muito melhor. Então, que nós possamos, irmãos, de fato nos apegar a essa verdade
E o autor vai falar isso no capítulo de número 2, nos primeiros versículos. E nós nos apeguemos a essa verdade e olhemos para Cristo, sabendo que Ele é em muito superior àquilo que nós conhecemos em outras coisas. Amém, meus irmãos?